Olá, olá! Estamos chegando aqui com mais um Palavra de Vida, aqui pela rádio New Life Web e também aqui no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio. Você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Também pela rádio Teresópolis AM em 1510. Estamos chegando com mais um Palavra de Vida. E você sabe, quando nós estamos nesse estúdio, nesse enquadramento, temos convidado. Mas antes de eu chamar o convidado, eu quero falar com ela. Tudo bem, Tati Misael? Tudo bem, Cláudio. Benção. Como já falamos, né? Uhum. Completa. Bênção pura sem mistura? Bênção pura sem mistura. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nosso coração está alegre, cheio de gratidão, né? Porque o Amém. nosso Deus, ele é bom, ele é fiel. Amém. E Glória a ele Deus. prometeu estar conosco todos os dias e assim ele tem feito. É E o verdade. nosso coração transborda de alegria por isso, né? Com certeza, com certeza. Bênção pura sem mistura. Estamos aí iniciando mais um programa. E se eu fosse você, ficava com a gente grudadinho até o final. É 1 hora de programa, mas com essa pessoa acho que vai ter que ser mais de 1 hora e vai ter que voltar aqui outra vez para bater papo, né? Claro, você sabe que essa pessoa é uma pessoa assim, bem curiosa. Uhum. Porque hoje, quando eu vejo ouço algumas coisas no meio cristão, não tem como voltar o tempo e pensar nele. Uhum. Porque a gente teve um aprendizado muito bom, muito positivo, que faz com que hoje a gente não se assuste com algumas informações. Uhum. É verdade. Com certeza. Então Então, vamos apresenta chamar. pra gente. Vamos chamar aqui, deixa eu chamar aqui o nosso convidado de hoje. Olá, olá, pastor Paulo Pimentel. Muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa, o Palavra de Vida. Irmão Cláudio, irmã Tati, que alegria poder rever vocês, mesmo assim à distância, e desfrutar dessa comunhão gostosa outra vez, tá? Compartilhando de maravilhas de Deus na nossa vida. Uma alegria muito grande. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito aí, né, esse convite e estar com a gente aqui no Palavra de Vida. E como estão as coisas, pastor? Fala um pouquinho quem é, né? Para quem não conhece, sei que muitos conhecem, principalmente no Rio de Janeiro, mas para quem ainda não o conhece, quem é pastor Paulo Pimentel? Ô, rapaz, é difícil a gente falar da gente, né, rapaz? É bom que outras pessoas falem, né, conforme diz a Bíblia. Paulo, principalmente o apóstolo, ele recomenda que ele não se elogie, né, nem recomende. Mas Paulo Pimentel é um carioca e crente desde o berço ou desde o ventre, né? Nasci já numa igreja e tive meu encontro pessoal com Jesus aos 16 anos de idade, que realmente mudou a minha vida, transformou a minha vida. Sobretudo, a palavra de Deus tornou-se preciosa e valiosa na minha vida e tem sido assim até agora, aos 63 anos de idade. Deus me chamou para o ministério novo ainda, eu lembro, eu tinha 17 anos de idade. O pastor pregou na manhã de um domingo de setembro, em 1977. Ele perguntou, com base no texto de Ezequiel, um homem na brecha, você não quer ser este homem na brecha entre Deus e a humanidade? E só alguém, só uma pessoa foi à frente naquele domingo. Eu. Uau. E Deus mudou o curso da minha vida a partir dali, né, meus planos de fazer engenharia eletrônica entraram em curto-circuito, literalmente. Eu até tentei, tá? Eu estava no 2º ano do curso técnico e Deus me chamando e eu querendo concluir meu curso e acabei passando por uma experiência de atropelamento. Uau. 12 dias internado, sem nenhuma sequela. Amém. Uns 10 dias inconsciente, interessante. E ao sair do hospital, sem nada quebrado, nem sangue, nem nada. Foi uma pancada na cabeça que me deixou inconsciente. Né? E eu questionei, Deus, por que isso aconteceu comigo, Deus? Mostra para mim. E pela palavra, Deus revela a vontade dele para nós. E eu entendi claramente que eu queria dar o curso à minha vida para prover o meu sustento, do meu jeito, e Deus tinha outro plano.
e me encaminhei aí para o seminário, a partir daquele momento, né? E confiando realmente que Deus é o nosso grande provedor, o nosso grande supridor, e tem sido assim até hoje. Amém. Assumi o ministério no Rio de Janeiro, eu entendia que minha chamada era missionária para fora do Brasil, ou para o interior do Brasil, e eu lutei anos com essa visão. Deus me leva, Senhor, para o norte, para o sul, para fora, para a África, para qualquer lugar, mas me leva. E Deus vai calmamente, né, conduzindo a nossa vida e revelando a vontade dele. E assim, assumi uma igreja, mas Deus me encaminhou para o ministério apologético. Em 1988, eu conheci um ministério chamado Instituto Cristão de Pesquisas, que é um ministério que surgiu nos anos 40 nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 83, e em 88 eu conheci esses irmãos, inclusive um americano, e a minha visão apologética alargou a partir dali. E comecei o ministério sozinho, no Rio de Janeiro, e contatando pessoas que foram se juntando, e nós formamos, em 94, o Centro de Pesquisas Religiosas. Em 95, eu venho para Teresópolis, onde resido até hoje, e aqui mesmo é que o Centro de Pesquisas se firmou, né? Tornou-se conhecido de muitas igrejas. E a gente nunca cobrou, Klaus e Tati, nunca cobrou para dar palestra, né? Nunca. Muito pelo contrário, eu pagava para dar palestra, eu gastava impressão de apostila e tal, e com alegria a gente passava isso para os irmãos para dar a visão da evangelização geral. Né? Eu nunca enfatizei assim, a evangelização só de adepto de seita. O meu entendimento é que a visão é o evangelismo geral. E nesse campo de evangelização, nós encontramos com muitas pessoas presas, escravizadas a grupos religiosos. É o nosso vizinho, é o amigo de trabalho, é parente. E eu procurei sempre passar a visão de missões. Esteja onde você estiver, é um campo missionário que Deus quer usar você ali. E hoje, desde 2011, depois daquela tragédia na região serrana, eu passei a ajudar a limpar o Lar Feliz, que ficou debaixo de água também, ali em Providência. Fui lá ajudar a tirar lama. E o asilo não funcionava ainda, né? E naquele ano de 2011 fui convidado para assumir a presidência, coisa que eu não almejava, não planejei isso para mim. Eu queria ser só um ajudante, né, naquela luta que eles passavam ali de lama e móvel jogado fora. E eu entendi de Deus que eu deveria assumir. Então, vai fazer 10 anos agora, em outubro, que eu assumi como presidente o Lar Feliz. E graças a Deus, tenho procurado ser útil, colocamos o Lar Feliz para funcionar, já acolhemos mais de 100 idosos nesse período, hoje estamos com 30, cumprindo realmente o ID de Jesus. Amém. Onde Deus colocar a gente tem que frutificar. E eu entendo que Deus me colocou agora, especificamente, com esse ministério chamado Acolhimento de Idosos Carentes. Sou casado, muito bem, da família, falei muito de mim. Deus me abençoou com uma esposa que tem visão missionária também, Silvânia. Daqui a pouquinho, né, daqui a alguns dias, 19 de julho, a gente vai completar 41 anos que ela me suporta, me apoia. Suporta de suportar mesmo, né? Mas suportar também é apoiar, né? Apoiar também. Também, né? E com ela a gente tem 3 filhas lindas, maravilhosas, 6 netos, 3 genros que são filhos também. Amém. Uma filha mora nos Estados Unidos, o marido dela é missionário da BBN, na Carolina do Norte. A Suzana hoje está com o Marco André, numa cidadezinha perto de Charlotte, né? Aí nos Estados Unidos. Que benção, pastor. E assumi a Igreja Batista na Tijuca, aqui em Teresópolis. É uma igreja pequena, mas com irmãos que têm um carinho muito grande pela palavra de Deus e pela música cristã. É a igreja do Conjunto Maravilha.
né, a igreja surgiu como fruto da iniciativa do Conjunto Maravilha, que apoiou um ponto de pregação da Igreja Batista Central na Tijuca, que se transformou na Igreja Batista na Tijuca. E já há 10 anos estou ali com aqueles irmãos. Que bênção. Amém. E quando se fala em Conjunto Maravilha, vem muita gratidão no nosso coração. Nós conhecemos a Jesus na Igreja Batista Central, né? Uhum. E na nossa casa tinham cultos. E quem sempre estava presente? Conjunto Maravilha. O Conjunto Maravilha. Sempre Que nos bom. abençoando e fazendo maravilhas através, né, do dom que o Senhor deu para eles, sempre sendo muito acolhedores, trazendo louvores abençoados, palavras abençoadas, né? E nós somos muito gratos por isso. Com certeza. E eles estão aniversariando, né, pastor? Hoje, dia 6 de julho, o Conjunto Maravilha completa 52 anos de existência. Uau. É interessante, no domingo passado, antes de ontem, o irmão Newton deu uma palavra à igreja, aí ele disse que o conjunto foi convidado para pregar numa igreja lá embaixo, na Baixada, e um jovem depois se dirigiu a ele e falou assim, poxa, eu pensei que era um conjunto de jovens. E era só coroa, né? Mas aí o Newton disse, bem, quando eu comecei o Conjunto Maravilha, era mais novo que você. Eu só tinha 18 anos de idade. Nossa. Isso aí. E ele poderá ser a próxima geração, né, pastor? Pois é, né? Pastor Paulo Pimentel, estamos batendo papo aqui no nosso programa Palavra de Vida, aqui na Rádio New Life Web, também na TV Canal 11, no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, e pela Rádio Teresópolis AM 1510. Pastor Paulo Pimentel, como o senhor está vendo esse momento hoje, né, que nós estamos vivendo, né, desde o finalzinho de 2019, nós estamos já em pleno 2021, isso já estava escrito que iria acontecer, ou poderia acontecer, pastor Paulo? Rapaz, a palavra de Deus se cumpre sem a gente perceber, né? Nem sempre a gente percebe o cumprimento profético. Mas eu creio que sim, eu creio que Deus é Senhor da história, ele não é pego de surpresa, conforme a gente lê em Daniel, vários capítulos, ele põe reis e tira reis, não é o homem que se estabelece pelo seu poder, é Deus que permite ou quer, e certamente esse movimento mundial de dominação, porque está todo mundo dominado sob o mesmo poder, o medo de um vírus, e agora os governos humanos impondo seu critério de salvação da humanidade e a humanidade crendo nesse poder humano. Com certeza, é o cenário perfeito para o anticristo. Conforme disse um irmão da minha igreja, isso está sendo um ensaio, um simples ensaio do que vai acontecer brevemente. E eu não sou, Klaus Tati, fanático por escatologia, que fica vendo o cumprimento profético em cada gota d'água que cai do céu, né? Não, eu não fico exagerando nisso. Eu procuro ser muito criterioso, consciencioso, tá muito pé no chão e coração no céu. Amém. Mas pé no chão também. Sem ficar atribuindo a cumprimentos proféticos todo e qualquer acontecimento. Mas eu tenho dito e repito que Deus é Senhor da história e Ele está preparando a humanidade para este evento que vai surpreender a todos. Um líder mundial há de governar o mundo todo e a gente vê simplesmente nesse momento que a gente atravessa aí, já um ano e meio, sinais de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E eu creio no arrebatamento da igreja, literalmente, e anseio muito por esse dia. Amém. Amém. Tati. Amém. Pastor, né, a gente está falando da pandemia e a gente liga muito Mateus 24, né, quando a gente fala de terremotos, né, de rumores de guerras,
nós ouvimos falar sobre as pragas, e após, né, para a gente é que é após, porque a gente já não está usando mais máscara, estamos vivendo nosso dia normal, né, o nosso dia a dia, mas a gente que sempre está pesquisando, a gente ouve dizer que prepare-se porque vem mais coisas e a tendência é piorar. Como o senhor vê essa visão que tem sido muitas vezes anunciada, uma possibilidade de piora com o surgimento, né, como o senhor mesmo falou, de uma só pessoa por vir para poder dominar? Ô, Tati, a gente foi surpreendido por tudo isso, né? Ainda que haja uma discussão aí tremenda de que isso foi planejado, idealizado alguns anos atrás, né? Há essa suspeita, mas esse preparo é inevitável, né? A humanidade acha que ela é independente, que ela tem controle sobre a sua vida. E nós percebemos que não tem. Não tem. O ser humano é frágil. Está revelando a carência do ser humano de segurança, de paz. E a palavra de Deus é muito clara, sobretudo num texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, verso 3, se não me engano. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. É óbvio que o homem natural, ele não tem visão espiritual. A visão dele é meramente carnal, humana. E o homem natural é o homem que não se converteu, ele não tem relacionamento com Cristo. Tá? É o homem natural, né? Ele só pensa nas coisas terrenas. Ele não tem visão nenhuma espiritual do que está acontecendo. Ele está analisando tudo isso friamente, como uma consequência natural. Tá? Já tivemos outras enfermidades, epidemias, uma pandemia, talvez seja a primeira, né, que dominou o mundo todo. E, com certeza, esta está sendo um ensaio de coisas que poderão vir piores ainda para controlar a humanidade, para tirar a liberdade da humanidade. E assim como essa está se caracterizando de uma forma global e muitos estão realmente crendo que a solução é a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Tá? A resposta está ali, na Organização Mundial de Saúde. O que eles disserem é verdade. Nós precisamos acreditar, nós temos que aceitar. Esse ensaio todo mostra a humanidade nesse estado de fragilidade e carência de segurança. Só que é uma segurança humana. Eles não têm esperança de uma vida futura. Eles só têm esperança de vida terrena. E essa humanidade vai enfrentar situações piores com que intenção? A intenção de amarrar ou aprisionar ainda mais a mente humana aos valores terrenos, para que eles aceitem e admitam essa governança mundial, que brevemente há de se revelar, creio eu. Pastor Paulo Pimentel, né? O senhor, até quando eu perguntei em relação, né, quem é o pastor Paulo Pimentel, o senhor falou, né, sobre a apologeta, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é ser um apologeta. Como é que foi ser um apologeta nos anos em que o senhor estava ali no front? Porque até vai ficar duas perguntas em uma, né? Porque hoje em dia a internet está tomada de pessoas falando, né, muitas coisas, né? A tecnologia avançou. Antes, as pessoas, né, pregadores iam para as praças, né? O senhor se lembra muito bem disso, né? Iam para as praças pregar a palavra de Deus, né? E hoje a internet, Facebook, YouTube, Instagram e entre outros, é a praça digital hoje. E nessa praça digital, se tem muita coisa sendo falada. Mas eu gostaria que o senhor falasse, pegasse um link, né, do senhor no front
né, com apologeta lá em 1990, E 94, né? E também desse um link nessa situação toda da internet, dessa falácia. Pastor, como o senhor analisa, como o senhor pode, né, botar aqui, né, anos atrás e agora? Na verdade, o senhor conheceu em 1988, né? O Cláudio, Tati, eu creio que o tempo é agora, né? O tempo é o que a gente está vivendo agora. Os recursos modernos facilitam a disseminação de informação e tal. Mas naquela época, vou dizer, na minha época, né, anos 80, o recurso que a gente tinha era papel. Eu só tinha que imprimir papel. Né? Eu comecei a escrever folhetos. O primeiro folheto que eu escrevi tinha como título A Verdadeira Mensagem da Páscoa. Eu me lembro muito bem disso, março de 1988. A Páscoa se aproximava e eu procurei uma livraria evangélica atrás de folhetos para a Páscoa. E não havia. E eu disse, mas a Páscoa é daqui a um mês, você não tem nenhuma mensagem apropriada. Não, ninguém nunca escreveu um folheto sobre Páscoa. E eu disse, então eu vou escrever. E escrevi, imprimi para minha igreja, Igreja Batista do Riachuelo, na cidade do Rio. Imprimi uma certa quantidade, não lembro agora, e distribuímos. E o folheto acabou caindo nas mãos de alguém da JUERP, a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, e eu fui chamado, e eles disseram, nós queremos publicar seu folheto. E um dos folhetos que foi impresso pela JUERP, o primeiro folheto que eu escrevi, né, contestando essa Páscoa social, a Páscoa de coelho, de chocolate, com a verdadeira Páscoa, né, que a Bíblia mostra. Só isso, um folheto simples, nada com pretensão, né? E logo a seguir eu conheço esses irmãos do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, sobretudo o pastor Natanael Rinaldi, que era a nossa referência em apologética no Brasil. Eu não o conhecia, fiquei maravilhado, um pastor da Assembleia de Deus, em São Paulo, e com ele realmente eu tive aulas maravilhosas sobre evangelização. Ele, por sua vez, aprendeu com o pessoal americano, que ia para os eventos de alguns grupos religiosos com cartazes e faixas. E eles copiaram esse padrão, trouxeram para o Brasil, e eu aprendi com eles a fazer a mesma coisa. Houve um evento no Maracanã em julho de 1988, um congresso internacional da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, vulgarmente chamados de Testemunhas de Jeová. E ele nos deu algum preparo naquela ocasião, numa salinha da Livraria Evangélica, no centro do Rio de Janeiro, e eu estava lá, alegre, participando daqueles estudos e vendo orientação bíblica. Interessante isso, Cláudio. Ele não ensinou nada novo. Ele ensinou o que está na Bíblia. E como é que nós devemos proceder. Por exemplo, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas e ele prega para os filósofos daquela ocasião e ele diz assim, andando eu pelos vossos santuários, vi um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram sem conhecer, o que eu vos anuncio. Mas note, andando eu pelos vossos santuários. Então, o apóstolo Paulo foi aos grupos religiosos da sua época, observou aquele ambiente e aproveitou um item para colocar o evangelho. Então,
O que nós fazemos, eu aprendi com eles, é a mesma coisa. Então, eu não agrido a religião de ninguém, mas eu observo brechas disponíveis, ou, bom, observava, vamos colocar lá no passado, né? Tá? Brechas disponíveis para colocar o evangelho, sem agredir fisicamente ou a liberdade de qualquer pessoa. Então, o que nós tínhamos naquela ocasião, anos 80, anos 90, era o contato físico e papel. Então, eu passei a produzir muito folheto, né? Por exemplo, A Vida de São Jorge. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, um dos folhetos que eu peguei e ali eu conheci sobre a vida de São Jorge. Olha só que interessante. É uma história completamente diferente do que é contada pra gente. Pois é. Então, agora, eu nasci no dia 23 de abril. Minha mãe diz que lá nos idos de 1958, o médico disse assim, mais um Jorge, porque eu nasci no dia do Jorge. Mas a mamãe já era crente, né, e me honrou com o nome do apóstolo Paulo. Amém. Mas não haveria problema nenhum se fosse Jorge. E eu me lembro que isso sempre me incomodou, né? A festa de São Jorge. Eu morava no Rio de Janeiro, num bairro perto da Catedral de São Jorge, em Quintino. Eu morava 2 bairros próximos. E naquela manhã de 1991, madrugada, na verdade, eu acordei com os foguetes, o foguetório. Eu estava a 2, 3 quilômetros de distância. Tradição. Eu peguei meu carro e fui para lá, 4 da manhã. Eu não consegui parar o carro perto da igreja. Tamanha a multidão. Nossa. Passou a madrugada inteira ali. E aquilo me chocou. Ao ver tanta gente na rua por causa de um santo, de um ídolo. Então, aquilo abriu meus olhos para a evangelização. Mas como? Eu preciso colocar na mão dessas pessoas a história do São Jorge. E eu tenho que pesquisar. E eu comecei a minha pesquisa em várias fontes, e em abril de 93 eu mandei imprimir 20 mil folhetos e fui para a igreja de São Jorge, no centro do Rio de Janeiro, né, que é a igreja famosa, que é uma igreja pequena até, para 2 santos, é São Geraldo e São Jorge. O Jorge não tem exclusividade ali. E fui para lá com um aluno meu do seminário. Chegamos lá às 5 da manhã e começamos a distribuir a mensagem de São Jorge. Conheça a vida de São Jorge. Uma mensagem simples, né? Uma história. E, aliás, eu tenho que ser sincero com os fatos históricos. Sendo um pesquisador, eu não posso omitir informações preciosas. E o meu folheto ele começa assim: conta-se... Bom, em 1960, São Jorge foi cassado. Ele não é mais santo da Igreja Católica. Isso eu não coloquei no folheto, tá? Essa informação histórica. A Igreja Católica fez uma revisão em vários dos seus santos e concluiu que muitos deles não têm comprovação histórica. A Igreja Católica não nega a existência, só afirma que não há comprovação histórica. E um desses que foi tirado do rol é o Jorge. Por quê? São 2 histórias, bom, vamos colocar assim, 2 supostas histórias que colidem. A história de um senador romano chamado Jorge, que é o que eu coloco no folheto, tá? E a história de um soldado chamado Jorge. O senador romano, ele se converteu a Cristo.
Ele tornou-se um cristão, foi perseguido e morto no dia 23 de abril do ano 303. E, de repente, por volta do ano 1000, surge uma lenda de que numa cidade da Síria havia um dragão. Mas eu não botei isso no folheto, que não interessa entrar na lenda do Jorge. E quem matasse o dragão receberia ouro, honras e tal, tal. E apareceu lá um soldado chamado Jorge e ele mata o dragão. Aí o rei fica feliz e dá para ele ouro, reconhecimento. E ele diz, distribui entre os pobres. Pronto, uma historinha bonita. Mas é uma lenda. Então você tem o dragão da lenda, com o soldado Jorge ali em cima do dragão, do cavalo matando o dragão. Aí você tem o senador romano, que é um cristão, fiel a Jesus Cristo, que deu a sua vida. Escolheu não negar Jesus Cristo. E eu conto essa história. Imite São Jorge. Seja um imitador do São Jorge. É o que eu coloco no folheto, né? Creia nisso. Pode falar. O senhor já, alguma vez, né, por ser um apologeta, né, e acredito que esteja ainda no sangue, ainda, muitas coisas que o senhor vê, né, no dia a dia, e que o senhor, né, pô, isso aqui não está certo e tal, mas alguma vez o senhor já teve que correr de alguma situação? Já foi, né, alguém tentou, de repente, rasgar o folheto, né, agrediu o senhor fisicamente em alguma situação, em algum evento, né, porque, né, o senhor chega ali com, né, uma palavra de verdade, muitas das vezes de confronto, e ninguém, nem nos dias de hoje, gosta de ser confrontado. Eu ia perguntar isso, porque distribuir 20 mil folhetos, 5 horas da manhã, as pessoas assim, né, naquela comemoração, né? Qual foi a recepção? Bom, vamos lá, aquela experiência foi marcante para mim e para um aluno só. Interessante que eu tinha cerca de 200 alunos no seminário Betel, lá no Rio, nas várias turmas que eu lecionava. E eu convoquei a todos, mas só um foi. E eu e aquele aluno nos colocamos e ele mesmo falou, professor, é só entregar o folheto, o pessoal vai pensar que a gente está pagando promessa. Porque nesse dia, pessoas fazem promessa. Então beleza. Então, nós prometemos evangelizar e vamos evangelizar. E a gente ofertava o folheto, conheça a vida de São Jorge. Não, agora um detalhe, eu não fiquei em frente à igreja. Eu fiquei no outro quarteirão, olhando para a Central do Brasil, quando as pessoas atravessam a via principal, que é a Presidente Vargas, e vão na direção da igreja e das ruas do centro do Rio de Janeiro. Tá, eu evitei o confronto, ficar lá em frente à igreja. Eu fiquei na outra calçada e a gente ofertava, conheça a vida de São Jorge, conheça a vida de São Jorge. E as pessoas pediam, puxa, eu sempre quis saber a vida do meu guerreiro e tal, tal, e me dá mais um para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio. E assim os folhetos iam saindo, né? E rapidamente, eu estava com a saca com centenas de folhetos empacotados ali dentro, e a gente ia passando. Mas veio atravessando a rua um senhor, e eu disse, grátis a vida de São Jorge para o senhor. Ele olhou para mim, ele parou, levantou as duas mãos ao alto e disse, está amarrado em nome de Jesus. Mas com uma voz assim meio forte, sabe? Mas aí eu disse, mas irmão, coisa nenhuma. Virou as costas e foi embora. Nossa! E aí, brincando, eu digo que meu aluno olhou para mim e disse, professor, em que a gente se meteu? Eu falei, deixa de conversa, me desamarra que eu tenho mais o que fazer. Então, a reação de muita gente é complicada. Eu não quero julgar os irmãos que agem contra mim ou agiam contra mim por uma questão só de ignorância. Por exemplo, o folheto do São Jorge tem o desenho dele. É ele montado no cavalo, que é o que caracteriza o São Jorge, usado aí nos ambientes religiosos. Então, muitas igrejas rejeitaram o meu folheto, Tati.
por causa daquele desenho. Uhum. Rejeitar, não queriam. Não Crentes não queriam meu folheto. Eu dei o exemplo desse irmão lá no passado, né? entendi. No zelo dele de não tocar em idolatria, tal. Mas a Bíblia diz que Paulo andou no meio dos santos lá. Uhum. Andando eu pelos vossos santuários. Paulo estava lá, ele não teve problema nenhum. E ele foi ver uma brecha para evangelizar. Atos capítulo 17. Entende? Então não há nenhum problema. Eu não tenho esse receio, mas há pessoas que têm. Eu não posso botar a mão nisso, naquilo. Então, assim, eu fui, entre aspas, rejeitado por muitas igrejas, por causa disso, né? Uhum. De querer evangelizar. O problema maior que eu tive foi a detenção. Em 1992, a polícia confiscou meus folhetos e eu fui levado para a delegacia com 3 alunos, 2 alunos e um irmão. Nós 4 fomos detidos e levados para a 18ª DP no Rio de Janeiro e quase 5 mil folhetos confiscados. Era um congresso da LBV, Legião da Boa Vontade, que é uma instituição oriunda de um ambiente kardecista, mas ela é uma mistura. A LBV não é espírita kardecista, ela é bem mística, ela usa tudo, candomblé, pagelança, xamanismo, ela usa tudo, catolicismo, ela é uma mistura de crenças, que surgiu no Rio de Janeiro, lá em 1908. Aliás, surgiu em Niterói, São Gonçalo, em 1908. E a LBV estava fazendo um congresso no Maracanãzinho. Eu vi a propaganda, orei e entendi que eu deveria ir. E com base em literaturas, aí vem, Cláudio, a questão do momento, né? Eu tinha muita literatura real, que eu peguei com os irmãos do Instituto Cristão de Pesquisas em São Paulo. E conheci a história da LBV numa das apostilas e fiz um resumo de um folheto. Um dos livros do fundador da LBV, Alziro Zarur, ele escreveu dizendo assim: se alguém provar que a LBV não está de acordo com os evangelhos e o Apocalipse, fecharemos as portas. E eu peguei esse desafio, né? Que é um desafio. Né? Eu peguei esse desafio e resumi 9 pontos questionando a LBV. Eu disse, eu vou provar. Então, eu provei, biblicamente, e escrevi o folheto. Só que eu botei como título no meu folheto o que está escrito pelo Alziro Zarur. Se alguém provar, vai fechar a porta. E o título do meu folheto é A LBV fechará as portas? Que numa primeira impressão parece que eu estou querendo que a LBV feche as portas, né? Estou promovendo o fechamento. E não é. É a resposta ao desafio apresentado pelo líder maior daquele grupo. E eu esperei que a reunião no Maracanãzinho terminasse, eu procurei ser prudente com relação a isso. Terminou 19h, e aí eu peguei esses meus folhetos, fiz 5 mil, e nós éramos 28 jovens do lado de fora do Maracanãzinho, e começamos a distribuição, só isso. E eu fui cercado por várias pessoas, a gente se espalhou no calçadão, a gente não estava junto, e pessoas amassavam, rasgavam e gritavam contra mim algumas palavras, tá? Sobretudo dizendo que eu era um sectarista. Sectarista é um sectário, né? Um divisor. E amassavam, jogavam no chão. Não adiantava eu dizer, leva para casa, meu endereço está no final, escrevam para mim. Época ainda de se escrever carta, tá vendo aí? Carta, nem era e-mail, hein? Caixa postal, né? Naquela época. Escrevam para mim, meu endereço está aí, tal, por gentileza. Não. E graças a Deus a polícia apareceu e dispersou aquelas pessoas e eu fui detido. Fui levado a uma autoridade da Polícia Civil, que estava ali
zelando pela segurança do Congresso da LBV, e esse homem tinha na lapela do paletó dele um bottom com 3 letras, LBV. Oh. E esse homem olhou para mim e disse: é você que está causando esse tumulto aqui fora. Eu nem sabia o que estava acontecendo lá fora. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, né? Enquanto ele vomitava em cima de mim aquelas palavras, eu olhei e o carro da polícia, carro social da polícia, estava estacionado com 2 alunos dentro do carro. Nossa. E eu pedi licença ao senhor delegado, fui aos alunos, eram 2 alunos meus da Assembleia de Deus na Baixada Fluminense, Jorge e Dionísio, lembro ainda o nome deles. Se eles estiverem ouvindo, Deus abençoe vocês aí. 26 de dezembro de 1992. Nossa. Eles olharam para mim e eu perguntei: está tudo bem com vocês? Eles foram encostados na parede e tratados, lamentavelmente, com truculência. Mas eles olharam para mim e disseram: professor, presos por causa de Jesus, glória a Deus! E daqui a pouco chegou mais um, viu, né, o carro da polícia. E o que está acontecendo? E nós 4 fomos levados para a delegacia. E cerca de 4.000 folhetos confiscados. Então foi um momento, a gente ficou só para aquele registro, né? Registro de ocorrência, né? Não houve consequência nenhuma daquilo, a não ser a perda dos folhetos só, que a polícia não me devolveu. Tá? Então foi uma experiência assim, marcante. Aqui em Teresópolis mesmo, em 97, eu ainda usava secretária eletrônica para gravar recados. Está vendo a época, Além? Olha só. Oh, meu Deus. E quando eu cheguei no escritório, ali na Manuel Lebrão, e o recado que estava era esse: se você não parar com a sua atividade, nós vamos destruir o seu escritório. E eu peguei aquela fitinha cassete, fui à delegacia, e o policial falou: a gente não pode fazer nada com isso. Falei: mas eu quero registrar. E registrou. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês já sabem que eu sofri uma ameaça aí de explosão do escritório. Comigo dentro ou não, sei lá o que queriam fazer, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas são ameaças veladas, sutis, ou ameaças declaradas. E que a gente vai sofrendo. Eu me lembro também, em termos de problemas, eu aluguei uma casa na rua Paranapanema, que é atrás da prefeitura, e coincidentemente, eu digo que foi coincidência, a casa ficava nos fundos do Salão das Testemunhas de Jeová, Cláudio. Eu sei onde é esse endereço aí. Você lembra? Eu lembro. Lembra aquele salão ali no finalzinho da Paranapanema? Quase virando já, né? Quase virando ali, perto da antiga Telemar, né? Isso, exatamente. Clécio, olha que coincidência, rapaz. Eu aluguei a casa nos fundos do Salão das Testemunhas de Jeová. Ai, meu Deus. E Deus permitiu que algumas testemunhas de Jeová se convertessem aqui em Teresópolis. E eu aproveitei a casa, que tinha um salão muito grande. Ela tinha um salão de uns 60 metros, além do apartamento que eu morava. Então, era um salão, um varandão imenso, né? Eu falei: eu vou fazer uma reunião aqui das ex-testemunhas de Jeová. E assim eu fiz. Primeiro encontro de ex-testemunha de Jeová da região serrana. E eu coloquei a faixa lá na frente do meu portão de garagem, ao lado do salão das testemunhas de Jeová. Cláudio e Tatiana. Conta, pastor. Conta. Oh, Jesus, que maravilha. Pastor, não arrumou problema, não. Imagina. Né? Rapaz, o que aconteceu? Com um simples banner, né? Uma faixa fazendo a divulgação do encontro, rapaz. Os anciãos ficaram, né? Anciãos são os líderes da igreja deles, mas ficaram com muito ódio e diziam que iam retirar a faixa. Eu falei: vocês não vão tirar essa faixa. A faixa estava no meu lado, não estava nem na parede deles, estava do lado de cá, né? Na entrada da garagem.
Ou seja, quem entrava no Salão do Reino tinha que ler a faixa do lado de cá. Isso foi só uma coincidência, entendeu? Não houve nenhuma intenção. Atos 17. E olha só que maravilha, rapaz. E eu falei, ó, vocês não vão tirar, vou tirar, não vão tirar, não botem a mão na faixa. E eu fui ao meu telefone e falei, eu vou chamar a polícia. E fui dentro de casa e liguei para um policial que é membro da Primeira Igreja Batista, Eric. Uhum. E eu falei, Eric, tu tá na rua? Tô na patrulhinha. Eu falei, chega aqui em casa, por favor, que eu tô tendo problema. E ele chegou com a sirene ligando, e chegou e falou que não ia tirar. Falou, não, tá no terreno dele, ele tem direito. Ai. Bem então, mas... Ou seja, a gente aproveitou a época em que não tinha essa mídia social que existe hoje, tá? Que se tornou realmente uma ferramenta de divulgação ultra rápida. Né? Eu era um tempo ainda de papel, de telefone, sem, né? Não tinha celular, tinha que ligar mesmo, tá? Para a gente aproveitar e fazer o trabalho. E, obviamente, isso não muda, né? Eu ia também às reuniões, né? Sobretudo Igreja Mórmon, ali na Manuel Lebrão, né? Perto da Várzea. E eu ia para muitas reuniões ali domingo de manhã. Agora, interessante, né? Uma coisa que é importante dizer, mas você não é pastor de igreja? Não. Eu pastoreei a igreja no Rio de Janeiro durante 6 anos. E quando eu entendi que Deus queria que eu ficasse no Rio e desenvolvendo esse ministério de apologética, defesa da fé cristã, eu não pastoreei mais. Eu recebi convites, inclusive, muitos convites, e eu disse, eu agradeço o convite, mas meu ministério, por enquanto, é esse. É um ministério solitário de evangelização dos adeptos de seitas. Então, nos domingos de manhã, aqui em Teresópolis, em muitos domingos, eu ia para a Igreja Mórmon. E eu via oportunidade para colocar o evangelho. E só um exemplo, né, do que aconteceu no domingo, foi o mais marcante. Assim que eu cheguei, um dos líderes olhou e disse, é você de novo? Por favor, fica naquela sala ali. E eu fiquei na sala com os novos, né? Pessoas novas estavam frequentando, porque eles têm várias classes, né, vamos dizer, escola bíblica dominical. E eu fui para aquela classe, estava eu e um jovem chamado Ezequiel, gêmeo do Daniel. E estou eu lá, Ezequiel, e o professor, de repente, disse assim, aí fora dizem que a morte separa o casal, até que a morte os separe. Mas, de acordo com a nossa crença, a morte não separa ninguém. O casal continua unido por toda a eternidade, tal. E, conforme Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ajudaria a lembrar, e eu me lembrei de uma passagem em Mateus 22, 29, sobre a ressurreição. Né? Aquela pessoa que casou com 7 irmãos, e depois ela morreu, e na ressurreição de quem ela será a esposa, né? Aí Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. E eu levantei a mão, e o professor disse, pois não, jovem. Ele não me conhecia, ainda bem. Ainda bem. E eu disse, eu posso ler uma passagem da Bíblia? Claro! E eu li. Jesus Cristo diz aqui assim, eu devo acreditar na Bíblia ou na sua igreja? Uma pergunta ingênua, né? De criança, né? Não havia nenhuma maldade nessa pergunta. Rapaz, o homem virou um tomate bem vermelhinho. E disse assim, é você que vem para as nossas reuniões com essas perguntas capciosas. Eu já tinha ido outras vezes. Só que esse não conhecia. Mas eu não quero tumultuar, eu só quero que o senhor esclareça em quem eu devo acreditar. Na palavra de Deus, infalível, ou na sua instituição religiosa.
Eram 9h e pouco da manhã, me levaram para uma sala, eu fiquei lá sozinho até 1h da tarde. Nossa. Eu e o Ezequiel, Uhum. detidos lá dentro. Aí chegou um líder, saía, voltava outro, saía, voltava outro, e sem contato com nenhuma outra pessoa. Você não ficou com Então, medo, não, pastor? hã? Você não ficou com medo, não? Não ficou com medo Não, de ficar não vou ter sozinho lá? medo. Não, não, de jeito nenhum. Né? Eu tenho entendimento, é uma passagem até interessante, né? Mateus 10:16. Que pastor maluco enviaria suas ovelhas para o meio de lobos? Ora, o pastor tem que tomar conta da ovelha. Uhum. Jesus Cristo disse: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, portanto, eu estava confiando no meu pastor, ele não me abandonaria, mas ele tomaria conta de mim em meio aos lobos, sem nenhum problema. Mas, Cláudio, eu entendo que o desafio missionário é para todos nós. Não é privilégio de alguns, né, que vão ser missionários longe da sua casa, da sua família, numa pátria distante, tal. Todos nós somos missionários. E entre a minha casa e a minha igreja, o meu local de culto com meus irmãos em Cristo, por quantos campos missionários eu passo todo domingo de manhã? Ou toda vez que vou à igreja? Quantos campos missionários existem? Então, eu preciso ter essa visão. São desafios sociais, são mendigos, são crianças, são prostitutas, são ébrios, né? E são grupos religiosos, né? Que são campos missionários. E eu tenho que perguntar para Deus onde Deus quer que eu o sirva. E eu estou disposto a servi-lo, onde ele me colocar. E eu vejo que os campos missionários das seitas são um dos campos menos alcançados. E nós precisamos ter esse despertamento. Outro lado também que eu entendo, ninguém tem que ser especialista em seita religiosa. Não. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus. E usar a Bíblia da forma como Deus colocar em nosso coração. E cada um de nós tem um talento especial para usar a Bíblia. Nem todo mundo vai usar do mesmo jeito. Nós não somos robôs para repetir a mesma ladainha, né? Como o Testemunho de Jeová e outros grupos mais aí. Fala a mesma coisa, aquele monte de robozinho. Nós vamos usar os talentos e dons que Deus nos deu das formas mais variadas possíveis. Eu vou falar de Jesus socorrendo um necessitado. Às vezes com a minha boca fechada. Mas o amor de Cristo é transmitido. E outros vão usar literalmente falando. Né? Nós temos o exemplo de Paulo e Barnabé. Barnabé que foi aquele conciliador que abraçou Paulo, que estava sendo rejeitado pela igreja. Então, nós temos que usar o que Deus coloca em nossas mãos. Obviamente, o conhecimento doutrinário é fundamental? É fundamental. Mas aquele homem que era cego, a quem Jesus curara, e os judeus ficavam, quem te curou é pecador, eu não sei o quê. O que ele disse? Olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Então, essa convicção de transformação de vida é que tem que ser afirmada por todo cristão. Amém, pastor. Amém. É interessante, né? Até nosso tempo é tão pequeno, tantas perguntas, né? Que eu gostaria de fazer para o senhor falando até sobre transformação e até dar um gancho, né? Para os tempos de hoje, né? Em que muitas igrejas, né, não estão pregando justamente essa questão da transformação, né? Venha como está e fique como está e está tudo certo, né? Assim, rápidas palavras, como é que o senhor analisa isso? E também, né, a questão da liberdade, né? O senhor teve, né, momentos que o senhor viveu, né, no passado, né, em relação até à liberdade de expressão. E hoje,
a gente tem esse problema da liberdade de expressão. Como é que você analisa esses dois momentos? Cláudio, o cristão é um peregrino nesse mundo. E nós temos que aceitar a direção de Deus para a vida de cada cristão. Essa liberdade de expressão. Pastor Davi Gomes, foi meu professor lá no Seminário Betel, ele contou que certa vez em Nova York, num período de frio, ele andando num daqueles bairros com muitos drogados, ele viu em meio àqueles jovens um que tinha na lapela do casaco uma cruz dourada. E ele se dirigiu àquele jovem, vestido como se fosse um mendigo, cabelo, barba, do jeito dos mendigos. E aquele rapaz disse: eu sou um missionário. E o único jeito de eu ser aceito por eles é me trajar assim, mas eu não me drogo, eu não me prostituo, mas eu sou aceito por eles como um deles. Então, essa liberdade de expressão ou liberdade de atitude tem que ser respeitada. Eu, no meu ministério apologético, querendo abordar as seitas e lutando até contra algumas práticas dentro das igrejas também, eu recebi muita palavra negativa de pastores e de líderes. Pela minha atitude em agir em defesa da fé cristã. Eu perdi alunos no Seminário Betel que saíram por eu fazer determinadas observações sobre práticas no meio evangélico. E olha isso lá, fins dos anos 80, início de 90. Então, por eu me expressar, dando a minha opinião, houve rejeição. Então, nós temos que ter consciência de que, como cristãos, eu preciso ser maduro na fé, estar firmado na minha fé, e eu vou me expressar de uma forma coerente com a fé cristã. É óbvio que todos nós estamos sob julgamento de alguém. Então, há pessoas que vão aprovar e há outros que vão rejeitar. Agora, cada um é responsável pelo que faz. Cada um responde pelos seus atos. E essa liberdade tem que ser dada. Mas com maturidade. Sem maturidade, cristãos levianos, isso é um problema muito sério. Eu vou dar um exemplo bíblico, Cláudio. Uhum. Eu tenho que citar a Bíblia para fundamentar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo diz, para a gente ter cuidado, para que ninguém coloque jugo pesado sobre nossos ombros, porque Cristo nos chamou para a liberdade. E alguém pode interpretar que essa liberdade é para fazer o que quiser, ou seja, essa libertinagem. Mas aí no versículo 13, do mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz, para eu não usar da liberdade para dar ocasião ou satisfação à minha carne. Isso é uma linguagem figurativa do pecado, a natureza carnal, pecaminosa. Então, eu não vou usar dessa liberdade que Cristo agora me deu para satisfazer prazeres carnais. Veja, Gálatas capítulo 5. Cristo me chamou para a liberdade, versículo 1. Mas eu não vou usar dessa liberdade para pecar. Eu tenho que ser maduro para entender que eu sou livre. Porque esse é um problema muito sério. As religiões, as igrejas, aprisionam as pessoas. Elas não são livres. Elas estão debaixo da tutela de alguém.
Então, elas não conhecem a liberdade em Cristo. E eu prego a liberdade, Cláudio. Prego totalmente. Eu não posso fugir à mensagem bíblica. Lá, a gente vê isso na Bíblia. Atos, capítulo 15. Alguns judeus que tinham se tornado cristãos queriam que os gentios cristãos fizessem circuncisão. Se não fizer circuncisão, não tem salvação. Mas como? Salvação por circuncisão? Ou seja, a circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão. Todo menino, né, 8 dias de nascido, deve ser circuncidado. É o pacto da carne. Né? Marca na carne que tem um pacto com Deus. E esses judeus achavam que o cristão gentio tinha que também fazer a mesma cirurgia chamada circuncisão. Então, há igrejas que querem aprisionar as pessoas através de práticas e costumes. Ou cristãos que agora se sentem totalmente livres e abusam da liberdade. Então, são dois extremos. E nós temos que ter a consciência da maturidade cristã e nos entendemos realmente como peregrinos nesse mundo. Estamos a serviço de Cristo. E onde Ele me colocar, eu vou servi-lo. Do jeito que Ele quiser. Amém. Ok, tá aí então. Passou rápido, né, Tati? Nossa, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, né? A gente nem pergunta muito, né? Só ouve e vai só degustando. Eu espero que você tenha também, né, ficado com a gente aqui até o final. Pastor Paulo Pimentel, muito obrigado. Quero deixar aqui já, né, uma próxima oportunidade para o senhor estar de volta aqui com a gente, né? Porque, né, com certeza muita coisa ainda a ser falado, mas que Deus venha abençoar aí rico e poderosamente o seu ministério. Eu falo, né, que se eu tenho hoje, né, um conhecimento, né, que eu ainda estou, né, galgando a cada dia, é porque, né, tive a oportunidade de participar de muitas palestras, Tete a tete, né? Tete a tete, né, com o pastor e outros convidados, né, ex-padres, né, muitas histórias, livros, nossa, quantos livros. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida do senhor, que Deus continue abençoando o ministério, né, e também deixar aqui, né, a New Life Web, o nosso canal no YouTube, né, esse instrumento que Deus tem disponibilizado, né, para que nós possamos estar levando a palavra de vida, que é a palavra de salvação em Cristo Jesus, a outros canais. Quero deixar à disposição do senhor. Muito obrigado e as suas recomendações finais. Irmão Cláudio, irmã Tati, a satisfação é imensa da minha parte. Primeiramente, em revê-los, tá? Bater esse papo gostoso outra vez. Amém. E rogar que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, esse ministério de locução, usando essas ferramentas, tá? Para a glória de Deus. Tá? Que Deus abençoe grandemente vocês. E eu me coloco inteiramente à disposição, tá? Naquilo que for necessário para estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus, testemunhando, primeiro, do que Cristo fez na minha vida, tá? Em me salvar, me resgatar. Amém. E dizer que queria que eu fosse usado por Ele. Eu não comentei, mas quando eu queria fazer eletrônica, é porque eu era tímido. Eu queria ficar no meu laboratório, com as minhas invenções eletrônicas, meus concertos eletrônicos, sem ninguém me incomodar. Olha só. E aí Deus, de alguma forma, pensou, não, você não vai ficar sozinho, não. Com a sua timidez, você vai ser usado como meu instrumento. Propósito, né? Exatamente. Então, eu atendi ao chamado missionário, quando eu tinha 17 anos, e eu disse, Deus, me usa como um engenheiro, me usa como um inventor, para produzir ferramentas que possam ajudar na evangelização mundial. Acabei não concluindo meu curso de eletrônica, parei no 2º ano, e Deus me levou para o seminário. E eu fico muito feliz em me colocar à disposição de Deus, onde, quando e como Ele quiser me usar. E se eu puder ser útil a vocês, tá?
para cooperar com esse ministério de vocês, de rádio, televisão, internet, por gentileza, Amém. continue a me cobrar. Com certeza, pastor. Se eu puder, eu pago a dívida. Amém, amém. Nós é que agradecemos, né? Muito, muito obrigado. Deus abençoe. E estaremos nos falando outras vezes, sim, se Deus quiser. Tá bom, pastor? Um forte abraço. Grande abraço. Um abraço. Grande abraço. Muito obrigado, tá, querido? Saúde para vocês. Amém. Nós todos. Paz. Paz. Então, conversando com o pastor Paulo Pimentel, aqui no nosso programa Palavra de Vida. Que programa! Espero que você tenha, né, ficado aqui com a gente até o final e recebendo essa palavra de fé, de esperança. Que edifica, né, Cláudio? Que edifica. Muita coisa ainda a ser falada, mas o pastor Paulo Pimentel vai voltar em uma outra oportunidade para a gente poder, né, conversar ainda mais. E você que está acompanhando a gente agora, conhecendo aí, então, um pouco, né, do seu trabalho, do seu ministério. Forte abraço a todos, fiquem com deixando Deus. Claro, Klaus, que nós respeitamos a todos, Amém. Nós amamos a todos, nós estamos fazendo estudos, né? São anos de dedicação do pastor Paulo, mas não queremos que isso crie um certo temor das pessoas com a gente. Nós amamos vocês, vocês são muito especiais para nós e para Deus. E a nossa intenção é levar a palavra de Jesus que salva, cura e liberta. Amém. Isso aí, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!